Olá, jovem adventista, vá contar ao mundo é o título da nossa lição do dia de hoje. Para quem não tem a lição em PDF, eu deixei ela na descrição do vídeo. Só clicar no link que está na descrição que você realiza o download dele. Corre lá! No final do século XVIII e início do século XIX, ocorreu uma situação muito similar, muito idêntica em diversas partes do mundo, que foi especialmente o estudo das profecias bíblicas relacionadas à escatologia, principalmente relacionada com os eventos sobre a volta de Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus. Neste período de séculos que eu citei anteriormente, aconteceram 3 eventos que nós podemos encontrar nos registros históricos, que estavam descritos a partir do verso 12 ao verso 17 do 6º capítulo do livro de Apocalipse, que menciona eventos que aconteceriam antes da volta de Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus, que são eles: um grande terremoto, um dia escuro e também uma grande queda de estrelas, que é uma passagem bíblica que está em paralelo, com a passagem bíblica encontrada no capítulo 24 do livro de Mateus, nos versos 29, 30 e 31. E como citei, nestes 2 séculos aconteceram eventos que apontavam para o breve cumprimento do retorno de Jesus Cristo. No ano de 1755, aconteceu um grande terremoto na cidade de Lisboa, que devastou boa parte da Europa. E os seus tremores foram sentidos até mesmo em outros continentes, como África e até mesmo do outro lado do oceano. O segundo evento que aconteceu foi o dia que ficou escuro em 19 de maio de 1780. Há relatos que dizem que as pessoas não enxergavam nem mesmo um palmo do nariz delas. Foi uma escuridão comparada à escuridão da terra do Egito. E por fim, o terceiro sinal que aconteceu, este porém aconteceu já no século XIX, foi uma grande chuva de estrelas no dia 13 de novembro de 1833. Estes 3 eventos foram eventos que despertaram as pessoas de várias partes do mundo a estudar as profecias. E este movimento que foi gerado ficou conhecido como Grande Despertamento do Advento. E foi este movimento que também lançou as bases para o movimento millerita iniciar os seus estudos. O movimento dos milleritas recebeu este nome porque a pessoa que iniciou estes estudos, a princípio ali, com aquele grupo de pessoas, foi Guilherme Miller, lá nos Estados Unidos. Daí provém o nome millerita. Particularmente, eu acredito que estes eventos, o grande terremoto, o dia escuro e a queda das estrelas ocorridos no século XVIII e XIX, foram eventos importantes para que fosse realizado este grande despertamento no povo, que então passaram a investigar mais acuradamente os textos proféticos relacionados sobre a vinda de Jesus Cristo. Porém, particularmente, eu acredito que estes versos ainda acontecerão numa escala muito maior ainda e sem precedentes de nível mundial, pois o texto em Mateus diz que estes eventos também acontecerão em seguida à grande tribulação, que os crentes sofrerão nos últimos dias, quando estivermos muito mais próximos ainda da segunda vinda de Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus. Eu poderia aprofundar mais neste assunto, mas hoje não é o caso, hoje não podemos, porque o nosso foco é só no conteúdo da lição. Mas, se você quiser que eu aprofunde mais neste assunto e que eu traga uma tabela que eu mesmo fiz e intitulei ela de Tabela Cronológica e Escatológica Apocalíptica, desculpe a redundância aí, mas é só para especificar um pouquinho ali, sobre qual estudo que eu baseei. É só comentar no vídeo e quando tiver muitas pessoas interessadas eu faço uma live ou gravo um vídeo explicando e trazendo os detalhes das profecias escatológicas. Enfim, voltando para a lição, estes eventos impulsionados com a interpretação errônea acerca da segunda vinda de Cristo, que era uma interpretação muito popular na época ali dos cristãos, de que esta terra era o santuário e que ela seria purificada pelo fogo da segunda vinda de Cristo, fez com que os milleritas chegassem à conclusão de que Jesus Cristo voltaria entre o ano de 1843 e o ano de 1844. E um dos principais textos que fizeram os milleritas chegarem a esta conclusão foi o texto que citamos ontem, que está relacionado com as profecias das 2300 tardes e manhãs do capítulo 8, verso 14 do livro do profeta Daniel,
que eu estarei novamente deixando nos cards aqui em cima para que você possa estar se inteirando mais ainda do assunto. Como os mileritas chegaram a essa conclusão, e eles estavam já no fim da década de 40 do século XIX, faltavam poucos anos para que o ano de 1844 chegasse, eles sentiram cada vez mais a necessidade de espalhar as boas novas a todas as pessoas. Então eles foram contar ao mundo a abençoada esperança que foi redescoberta, e para isso eles fizeram tantas coisas: venderam posses, venderam casas, venderam tantas e tantas coisas, espalharam publicação, a tal ponto que a mensagem foi espalhada com um grande entusiasmo, e com mais entusiasmo ainda as pessoas foram aceitando ela. Imagina só, você naquela época, ouvindo falar dos sinais ocorridos na terra e no céu, né? O dia escuro, o terremoto, sendo ensinado também de que essa terra era o santuário, que seria purificado com fogo, vendo também através dos textos bíblicos a apresentação da data profética de Daniel e algumas outras coisas que iam acontecendo, que confirmavam que Cristo estava prestes a voltar. E aí chega na data, nada acontece. Os dias passam e nada aconteceu. Que grande desapontamento foi para as pessoas que criaram essa expectativa, não é verdade? Esse grande desapontamento nós podemos comparar até mesmo com o grande desapontamento dos discípulos. Você se lembra do grande desapontamento dos discípulos? Esse é um outro estudo que levaria tempo para conseguirmos esclarecer ele aqui, mas basicamente a compreensão do povo judeu através das escrituras sagradas em relação à vinda do Messias, eles haviam chegado à compreensão de que o Messias, quando ele viesse, seria um grande líder militar que libertaria o povo judeu do jugo das outras nações, conforme as profecias dizem, né? Aconteceu que os discípulos conviveram com Jesus, criaram uma grande expectativa que Jesus era esse Messias. Jesus morreu e muitos deles, viram a esperança da grande libertação do jugo das nações serem despedaçadas. Ou seja, tiveram um grande desapontamento porque compreenderam erroneamente as escrituras, assim como no caso dos mileritas, que interpretaram erroneamente o evento que a profecia do profeta Daniel realmente queria dizer. Por isso nós podemos dizer e podemos comparar que o nível do desapontamento que ambos tiveram foram similares, porque criaram expectativas equivocadas das escrituras sagradas, mas nada que um exame acurado dos textos, feito posteriormente por ambos cristãos, tanto do século XIX quanto do primeiro século, não pudesse corrigir os erros de interpretação. Nos dois casos, a compreensão equivocada das profecias bíblicas resultou em desapontamento e também levou a uma busca mais profunda da verdade, tanto na igreja primitiva quanto pelos cristãos mileritas. No caso dos mileritas, após o desapontamento de 1844, muitos deles continuaram a estudar as escrituras e chegaram à conclusão de que o evento de 1844 não era a segunda vinda de Cristo, mas o início de seu ministério celestial de julgamento lá no céu. Esse estudo resultou no surgimento do movimento adventista do sétimo dia, que mantém muitas das crenças e práticas que continuaremos estudando ao longo de todo o trimestre. E por fim, foi destacado pelo autor que a passagem bíblica referente às 10 virgens, que é a passagem bíblica que é o nosso texto-chave da semana, foi fundamental para que os cristãos adventistas que sentiram um gosto amargo do desapontamento concluíssem que Jesus é o noivo e a igreja que o espera são as 10 virgens, resumindo muito bem a experiência que eles passaram em cima da expectativa criada em relação ao retorno de Cristo em 1844, tanto na busca contínua da compreensão das profecias bíblicas e também da preparação espiritual para a segunda vinda de Cristo, sendo assim também destacada a importância de interpretar cuidadosamente as Escrituras e estar vigilante em relação à nossa compreensão das profecias escatológicas. Esse foi o resumo da lição.